Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma mensagem da parte do Senhor. O Senhor tocou no meu coração, está deixando para você meditar um pouquinho, né, na mensagem de Deus. E essa mensagem que o Senhor tocou no meu coração está em Gênesis, primeiro livro, né, do Antigo Testamento, onde a palavra de Deus ela se encontra no capítulo 45 de Gênesis, verso 4 em diante, onde a gente vai estar lendo alguns versículos para a gente estar meditando. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como governador em toda a terra do Egito. Para quem conhece essa história, né, história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né, para o Egito, e por conta de um sonho que ele havia tido, né, que foi uma revelação de Deus, através de um sonho, né, o qual ele via no sonho os seus irmãos se prostrando diante dele, né, toda a família dele, inclusive o pai dele. E os irmãos dele, e por ele também ser o preferido do pai dele, por ele ser o preferido, os irmãos dele meio que ficaram enciumados, né, com essa situação, por todo o zelo, por toda a preferência que o pai tinha, né, sobre a vida de José, e também por esse sonho que ele havia tido, essa revelação que o Senhor tinha mostrado para ele. Eles ficaram enciumados e enfurecidos, né, com José, e venderam ele, né, para resumir um pouco a história, né, acabaram vendendo ele e ele foi parar no Egito, José. E o pai dele, na época, os irmãos meio que simularam uma possível morte que teria acontecido, né? As roupas dele estavam sujas de sangue, que os irmãos dele haviam, né, sujado as roupas dele com sangue, e levaram essas roupas para seu pai. E o pai achou que algum animal teria matado, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o pai de José tinha por convicção de que nunca mais veria seu filho, né? E aqui José está se retratando em relação a isso. Ele está falando com seus irmãos porque o que acontece? Houve Faraó teve alguns sonhos, né? E um desses sonhos Deus mostrou para Faraó num sonho que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome, né? E nesse período José estava no Egito e revelou conseguiu decifrar, né, esse sonho, discernir esse sonho e falar para o faraó qual era o significado disso. E faraó tomou ele como governador do Egito, né, para que ele pudesse, durante os 7 anos de fartura, guardar mantimentos nos celeiros, para os 7 anos que haveria fome, né, ter alimento para todo aquele povo do Egito. E foi o que aconteceu. Então, chegando a fome, os seus irmãos, os irmãos de José, né, já não tendo o que a terra já não produzia mais, estava faltando alimento, eles foram até o Egito comprar alimento.
E foi aí que José, então, depois dessas idas e vindas, várias vezes eles iriam comprar alimento no Egito, José se revela a seus irmãos, porque até então eles não tinham reconhecido, não sabiam que o governador do Egito era seu irmão, né, o qual eles haviam vendido para o Egito. E José então se revela a seus irmãos nesse momento, né, nesses versículos o qual a gente leu. E ele fala que para seus irmãos que não era para eles se entristecerem pelo que eles haviam feito com ele, né? Por ter mandado ele para longe do seu pai, mandado ele para longe, por ele ter passado, né, por toda aquela situação em qual ele havia passado e tudo mais. Então ele fala através dessa mensagem que não foi os irmãos dele que enviaram ele para o Egito, mas sim foi permissão de Deus, foi Deus quem criou toda aquela situação para que de propósito ele fosse para o Egito. Porque através dele muitas pessoas não pereceram, pessoas não morreram de fome. Através dele é que conseguiram, né, houve um discernimento e conseguiram encontrar um significado dos sonhos de Faraó. Então Deus permitiu toda aquela situação em qual José enfrentou, né, aquela ira dos seus irmãos contra a vida dele, toda aquela situação em ir para uma cidade, um local onde ele não conhecia, era tudo diferente, costumes diferentes, né? E ele foi para o Egito sem saber de nada, sem saber para onde estava indo, né? Sem conhecer ninguém, sem saber qual seria, como seria a sua vida dali por diante, né? O que aconteceria com ele. E foi através da vida dele, que Deus começou a trabalhar naquele povo, né? Começou a trabalhar naquele povo e foi através da vida de José que o Senhor criou uma estratégia, né, para manter aquele povo alimentado, para que eles não viessem perecer. E é por isso que ele fala assim, que não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e para o Senhor toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito, né? Então Deus o enviou para que através da vida dele pessoas pudessem ainda sobreviver, não passassem fome, não perecessem, né, durante todo aquele período de seca. Então, José teve discernimento de toda aquela situação com qual ele viveu. O que para ele, lá atrás, talvez seria um momento de morte, talvez, né, um momento difícil, o qual, quem sabe, ele passou pela cabeça dele que ele não iria suportar, longe da sua família, vendo seus irmãos o rejeitando, vendo seus irmãos tendo todo aquele sentimento de ira contra a vida de José, né, passando por toda aquela situação. A gente tenta imaginar como ele deveria ter passado, né, a maneira como ele viveu todo esse momento, né, o quanto foi difícil passar por tudo isso sozinho, num local onde não conhecia ninguém, né, numa cidade totalmente diferente, os costumes diferentes de tudo que ele já tinha presenciado, né. Então, o que era uma dor para ele lá atrás, na verdade foi o início de uma chamada de Deus sobre a vida dele, de um propósito que Deus tinha na vida dele, na cidade né, em Faraó. Então, essa mensagem, ela toca muito o nosso coração, né? Toca muito o nosso coração. Muitas vezes a gente passa, ou quem sabe já passamos, por situações muito difíceis que talvez a gente pensou que a gente não iria suportar. Às vezes situações aconteceram por permissão do Senhor, para nos colocar lá embaixo, para que a gente talvez viesse nos render cada vez mais aos pés dele, sabe? Entender que sem ele nós não somos nada. E assim como José, essa situação difícil, qual muitas vezes a gente pensou que nós não iríamos suportar, ou talvez
É uma dor o qual a gente pensou que nós não iríamos sobreviver. Seria uma situação o qual você já não via mais solução, ou quem sabe você esteja vivendo um momento na sua vida agora que seja o pior momento da sua vida, né? Essa mensagem, ela falou ao meu coração e ela vem falando aos nossos corações, né? Que tudo é um porquê, né? Então, a dor, muitas vezes, a situação difícil que a gente passa é o início, é o começo do propósito de Deus na nossa vida, né? Aquilo que lá atrás era uma dor para José, aquilo que lá atrás talvez mudou totalmente o rumo da vida dele, deixou ele longe da sua família, que foi o início de uma grande dificuldade, foi o início também de uma grande transformação na vida dele e o início também de um chamado, de um propósito na vida dele através do Senhor, né? E ainda em Gênesis, José ele fala, né, no capítulo 50, no verso 20, ele fala assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha só o que ele diz. O que os irmãos dele tentaram fazer mal para ele lá atrás, o Senhor usou essa situação para iniciar algo que vinha mudar a vida de muitas pessoas lá na frente. Com certeza José, naquele momento qual ele passou, toda aquela situação, ele já não entendia o que estava acontecendo. Até, quem sabe, ele se questionava, se perguntava o porquê daquela situação, por que seus irmãos o tratavam daquela maneira, por que fizeram aquilo, né? Mas muitas vezes são coisas que a gente não entende, provavelmente ele também não entendeu lá atrás, mas que hoje, ele com um entendimento, um amadurecimento, ele conseguiu enfrentar toda essa situação e aprender com toda essa situação, ele passou por cima de toda essa situação, né? E conseguiu exercer aquele chamado, aquilo que Deus colocou na vida dele para ser exercido no Egito, né? Então, essa mensagem, que o Senhor ele possa tocar sobre a sua vida e seu coração, falar com você, né? Que a palavra de Deus, ela realmente vem para nos instruir. E tudo que a gente passa na nossa vida, seja um momento difícil, até mesmo os momentos mais difíceis que a gente acha que talvez a gente não vai conseguir suportar, são nesses momentos que o Senhor ele mais trabalha na nossa vida. Então, talvez na área que mais te doeu ou na área que está mais machucando você, vai ser nessa área que Deus vai trabalhar na tua vida e vai te usar para trabalhar na vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. Que para José, como nessa história qual a gente acabou de meditar, né, nessa mensagem, a situação que José viveu lá atrás serviu para ele amadurecer, crescer na presença de Deus, para que o Senhor pudesse preparar ele para algo muito maior que ele iria fazer em prol de outras pessoas, para ajudar, para transformar a vida de outras pessoas no futuro. Então o Senhor, tudo que Ele faz hoje na minha vida e tudo que Ele já fez no passado, é porque Ele quer nos preparar e Ele quer trabalhar, tratar o nosso coração, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, Ele quer nos moldar para coisas que Ele já preparou no nosso futuro. Ele quer nos usar para transformar a vida de outras pessoas também. Amém? Então, fique com essa mensagem. Quem sabe você esteja passando esse momento por um momento muito difícil e que você não vê solução, você não consiga encontrar uma solução. E muitas vezes a gente se pergunta, a gente
fala com o Senhor e parece que Deus muitas vezes não nos responde, né? Mas é porque a gente precisa permanecer, a gente não pode fugir do processo. A gente precisa permanecer no local onde a gente está, muitas vezes, para aprender com aquela situação. Aprender com aquele momento, com aquilo que está nos machucando e que feridas venham ser saradas na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e falar contigo através dessa mensagem.